Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. O Mengão queridão encaminha para valer a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Vamos falar também sobre o Wesley. A Roma não quer perder o lateral direito Wesley e corre para fechar a contratação antes do Manchester City chegar no Flamengo. Olha só, hein? Vou trazer todos os detalhes para você, a situação envolvendo o Pedro, né, rapaz? Olha só, hein? O Zenit da Rússia, além do Monterrey, o Zenit da Rússia também tem interesse na contratação de Pedro. Eu vi aqui o jornalista Thiago Asmar, né, o mais conhecido aí como Pilhado, todo mundo conhece o Pilhado. Ele mandou a real sobre o que está acontecendo envolvendo o nome de Pedro, e eu concordo com ele, né? Ele classificou até como amadorismo a diretoria do Flamengo. Henrique, mas o BAP já colocou uma pedra nisso? Não colocou. Os caras queriam vender o Pedro a preço de banana, eu posso falar assim, né? No silêncio, sem ninguém saber, assim como aconteceu com Carlos Alcaraz. E todo mundo sabe disso, só que veio à tona e agora ele tenta aí aparar as arestas internamente. Já descobri quem foi, vou explicar para vocês sobre essa situação, mas o Pedro está na mira do Zenit da Rússia, que comprou o Gerson, né? Por 25 milhões de euros, 15 milhões de euros. Cara, o Pedro é incrível. Eu separei aqui alguns números de Pedro nos últimos 3 anos. O Pedro, sensacional, cara. Sensacional. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Falar também sobre jogo do Flamengo e São Paulo. Preparação do Flamengo. Jogo Flamengo e Santos. Tem decisão tomada. Jogo onde acontece o jogo Flamengo e Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem o último dia de folga hoje, hein? Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro que ainda não é inscrito no canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a folga do elenco, hein? Hoje é o último dia, né? Lembrando que após o Mundial, a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Flamengo deu 4 dias de folgas ao elenco. Terça, quarta, quinta e hoje. Amanhã começa para valer a preparação para o próximo compromisso do Flamengo, que será contra o São Paulo no próximo dia 12, no Maracanã, às 16h30, horário de Brasília, sábado 12, no sabadão, né? Dia 12 aí, próximo dia 12 é o próximo compromisso do Flamengo. Agora é pra valer, filhão, é focar, porque depois tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, e vamos seguir firmes. E falando depois desse jogo contra o São Paulo, na quarta-feira, dia 16, o Flamengo tem um jogo contra o Santos, tá? Tava indefinido aí o local, o Santos queria mandar esse jogo para Mané Garrincha, lá em Brasília. Santos, o jogo é o mando de campo do Santos. Só que ficou definido, o jogo vai acontecer na Vila Belmiro, quarta-feira, dia 16, às 20 horas, horário de Brasília. Flamengo e Santos, Santos e Flamengo. Cara, eu separei aqui, ontem o Reece James, né, do Chelsea, ele, na verdade, tomou um sacode do Flamengo, né? E ele, na entrevista ontem que ele concedeu, lembrando que o Chelsea enfrenta o Palmeiras hoje, e ele concedeu uma entrevista ontem, ele falou o seguinte, olha só: nunca tinha jogado contra um time brasileiro antes. Eles são muito fortes. Esperamos a mesma coisa amanhã, né? Lembrando, ele falou ontem, hoje 10 horas da noite tem a bola rolando para Palmeiras e Chelsea, quartas de final. E o Rames, ele já, né, falando aí sobre o confronto que teve com o Flamengo, realmente ali, e acabou perdendo, né, Rames? Flamengo aí de virada 3-1 para cima do Chelsea na fase de grupos, foi derrotado pelo Mengão queridão. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Pedro. Meu amigo, é o seguinte, o Pedro, esses rumores envolvendo o Pedro tá dando muito o que falar, mas na verdade a diretoria do Flamengo
a diretoria do Flamengo, essa é a verdade, a diretoria do Flamengo, ela queria fazer a mesma coisa com o Pedro, o que fez com Carlos Alcaraz. Essa é a realidade. O Thiago Asmar, ele detonou a diretoria do Flamengo, classificou como um amadorismo, né? Essa decisão da diretoria. Porque ele cita também a situação de Juninho, com 22 jogos, com 3 gols. Michael, com 24 jogos, 2 gols. Luiz Araújo, 32 jogos, 8 gols. Bruno Henrique, 30 jogos, com 7 gols. E Pedro, voltando de lesão, passou por cirurgia, em 17 jogos, 5 gols. E foram contados nos dedos os jogos que o Pedro foi titular, né? Ele ainda fala o seguinte: a mesma diretoria do Flamengo que comprou o Juninho no Azerbaijão aceita vender o Pedro? Isso só pode ser sacanagem, disse aí o Thiago Asmar. Cara, eu concordo realmente, né? É uma sacanagem isso aí. Olha só, o Pedro, a informação que temos aqui, né? Tem uma lista aí de centroavantes, numa votação que teve lá na ESPN, centroavantes que atuam no futebol brasileiro, que tem a possibilidade de ser convocado por Carlo Ancelotti na próxima data FIFA. E tem aqui o Caio Jorge do Cruzeiro, Igor Jesus do Botafogo, Yuri Alberto do Corinthians e Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo é visto como jogador que pode ser convocado mesmo. Cara, só o Felipe Luiz e a diretoria, o Zé Boto, que não tá entendendo isso, né? É inacreditável. Eu separei aqui também, olha só, mesmo tendo ficado mais de 7 meses, na verdade, fora, parado por causa da lesão no joelho, Pedro é o jogador com mais gols no futebol brasileiro nos últimos 3 anos. E quase um ano fora, né? Vamos arredondar aí, quase um ano fora, porque desde que voltou aí o Pedro, na verdade, aí não vem sendo utilizado por Felipe Luiz. Olha só, Pedro, o ranking aqui dos 5 jogadores centroavantes do futebol brasileiro nos últimos 3 anos, mesmo com esse período todo que o Pedro ficou fora. Olha só, Pedro do Flamengo com 90 gols nesse período. Cano do Fluminense em segundo lugar com 80 gols. Yuri Alberto do Corinthians em terceiro com 70 gols. Hulk do Atlético Mineiro em quarta posição com 67 gols. E Lucero em quinta posição, Lucero do Fortaleza com 58 gols. Cara, é inacreditável, mano. O Pedro é sensacional. É o melhor centroavante ainda do futebol brasileiro. Então vamos aí ver o que deve acontecer, né? Agora é aquela coisa que eu falei. O Pedro, a diretoria queria fazer a mesma coisa que fez com o Carlos Alcaraz. Negociou sem ninguém saber. Quando foi saber, já estava lá no Everton. E eles queriam fazer isso com o Pedro. Agora a questão é o preço do Pedro que eles colocaram para vender. Preço de banana. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Agora a informação que é trazida pelo nosso colega Paparazzo Rubro Negro, ele trouxe que além do Monterrey, o Zenit da Rússia também observa a situação do atacante Pedro do Flamengo. A informação é do jornalista Pablo Rafael Rua, que também faz parte aí do Coluna do Flamengo. O clube russo estuda apresentar uma proposta de 15 milhões de euros, em torno de 96 milhões de reais para contratar o atacante rubro-negro. Sabendo disso, o clube já vai direto na veia. Foi o que fizeram com o Gerson, né? É 25 milhões de euros a multa. A gente paga. Pronto, acabou. A gente vai pagar. Agora o Pedro, 15 milhões de euros, cara. É uma baita sacanagem. E o Zenit tá aí, ó, de olho na situação do Pedro. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre a situação de Wesley. Wesley, o Júlio Miguel Neto acaba de trazer aqui, olha só, informação também que foi aí apurada pelo jornalista Fabrício Romano, é que a Roma quer, porque quer o Wesley. Não tem quem mude realmente o pensamento, a decisão de Gasperini, né, que é o Jean-Pierre Gasperini, que é o técnico da Roma, de poder buscar outro nome. A prioridade do técnico da Roma é a contratação de Wesley. E a Roma corre contra o tempo para fechar essa contratação, para evitar concorrência com
o Manchester City. A Roma quer o Wesley. Chegar a proposta na mesa do Flamengo? Tem que chegar a proposta que o Flamengo quer. Eu já falei sobre isso, né? O clube italiano quer fechar o mais rápido possível e não entrar em leilão. Então precisa colocar na mesa do Flamengo realmente o que o Flamengo quer. O que o Flamengo quer, Henrique? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros é o que o Flamengo quer, aceita para poder vender o Wesley. A partir desse valor, na verdade. Então vamos ver aí como realmente deve acontecer nos próximos dias. Lembrando, hoje é o que? 4, né? A janela de transferências, ela abre no próximo dia 10. É na sexta-feira. É quinta-feira, né? Dia 10. Dia 10 abre e aí vamos ver como deve acontecer. O que você acha? Você venderia o Wesley? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre a chegada de Jorge Carrascal, colombiano, 26 anos, 27 anos já, né? 27 anos, que o Flamengo, a novidade é que o Flamengo acertou a forma de pagamento por Jorge Carrascal para valer, tá, nação? Ontem surgiu essa informação, nada foi comprovado, mas agora a informação é do Vene Casagrande, com exclusividade, ele trouxe em primeira mão, que o Dynamo de Moscou aceitou sim o pagamento parcelado em 3 vezes do Flamengo pelo meia Jorge Carrascal. Agora o clube russo aguarda as garantias bancárias do rubro-negro para liberar o colombiano. O mais querido pagará cerca de 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais na cotação atual pelo jogador, com contrato até 2029. Chegada de Carrascal está mais próxima do que nunca de acontecer. O Jorge Carrascal está no aguardo, pode dizer assim, esperando, né, resolver esse imbróglio entre Flamengo e o Dynamo para poder viajar ao Brasil e assinar contrato até 2029 com o rubro-negro carioca. Cara, seja bem-vindo, Jorge Carrascal. Desde o início das conversas, Jorge Carrascal sempre demonstrou esse desejo de poder vir para o Mengão Queridão, e agora tá aí o Flamengo. E outra coisa, né? O Flamengo pode fechar mais uma contratação, porque o Flamengo vai para cima para valer de Ezequiel Barco. Como eu trouxe para vocês hoje logo cedo, o Flamengo já estuda apresentar uma proposta oficial na mesa do Spartak de Moscou da Rússia para contratar Ezequiel Barco. Carrascal chega para revezar a posição com a Arrascaeta e Ezequiel Barco seria o nome que o Flamengo escolheu para poder chegar ali, substituir a saída de Gerson, ajudar também na ausência de Eric Pulgar. Temos o Jorginho, temos o De La Cruz, mas o De La Cruz, como joga um pouco avançado, com a ausência de Pulgar, ele se encaixaria lá atrás com o Jorginho. E esse jogador, no caso o nome agora, temos o nome também de Ezequiel Barco, temos o nome também de Nelson Diossa, que faz parte aí do grupo do Monterrey do México, é outro nome que vem sendo avaliado. Só que a diretoria tem aí realmente uma, posso dizer assim, né, uma escolha mais ampla pelo Ezequiel Barco. Então vamos ver o que deve acontecer. Jorge Carrascal, por detalhes de ser anunciado como novo reforço do Flamengo, e o próximo passo pode ser Ezequiel Barco. Então vamos seguir firme e forte com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, torcedor rubro-negro, você meu amigo, você minha amiga, você sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.